Algumas coisas importantes aqui para a gente fechar esta primeira parte. Importante. Tá? São alguns detalhes, na verdade, que eles merecem uma atenção especial. Primeiro, quando a gente tem um logaritmo na base 10, ou seja, logaritmo de x na base 10, a gente costuma omitir a base. A gente escreve simplesmente log de x. Então, quando você não vê nenhum número escrito na base do logaritmo, isso significa que a base dele é 10. A gente chama isso de logaritmo decimal. Logaritmo decimal, tá bem? Existem outros logaritmos que são muito importantes também, legal? Além do decimal, existe um que é o logaritmo natural. Então, o logaritmo natural de x, ele é a mesma coisa que o logaritmo de x na base e. O que é e? O e é um número irracional, tá bom? Muito importante na matemática, que vale 2,418, tá legal? E você pode pensar, pô, mas o que é esse número, né? Esse número ele aparece em uma quantidade enorme de aplicações. Quem for estudar engenharia vai estudar transformada de Fourier, transformada de Laplace. Esse número aparece em situações de juros compostos, esse número aparece em um monte de coisas que explicam determinados fenômenos da realidade. E é comum algumas questões trabalharem o logaritmo natural, tá legal? São questões mais antigas, nos vestibulares mais modernos isso cai com menos frequência, mas existe. Então é importante você saber que se você vê um ln, isso aconteceu comigo. Quando eu estava fazendo prova de vestibular, eu não sabia o que era ln, mas eu supus que era um logaritmo. Tá? E aí eu consegui trabalhar, mas foi meio que na sorte. E no fundo era logaritmo mesmo, simplesmente a base é um número esquisito, irracional, tá legal? E aí pode confundir um pouco se você não souber de onde vem isso aí, mas se trata de um logaritmo como qualquer outro, tá legal? Então, logaritmo decimal, quando a base é 10, pode omitir o número 10 na base. Quando aparece ln, a gente chama de logaritmo natural. Esse número ele é conhecido como número de Neper ou número de Euler, tá legal? Em homenagem ao matemático Euler. Então, aparece essas duas nomenclaturas na literatura por aí, tá ok? Bom, vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente sair do campo apenas teórico, que pede o seguinte: calcule, bom? Então, vou pegar aqui na letra A, ele pede para você calcular 2 elevado a log de 10 na base 5 multiplicado por log de 5 na base 2. Tá ok? Vamos abaixar um pouquinho esse 5 aqui, que não ficou muito legal. Log de 5 na base 2, tá legal? Então é 2 elevado a esse monstrinho aqui, tá bem? Então, como é que a gente resolve isso? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é da propriedade de potência, certo? Lembrando aqui rapidinho, se eu tenho A elevado a B e tudo isso elevado a C, isso aqui é a mesma coisa que A elevado a B vezes C, tá legal? O que eu tenho aqui, vamos escrever esse C um pouquinho maior aqui. O que eu tenho aqui em cima é uma situação contrária. Eu tenho A elevado a B vezes C. Então eu posso voltar. Então eu posso escrever isso aqui como 2 elevado a... E eu vou colocar esse aqui em primeiro lugar. 2 elevado a log de 5 na base 2. Vocês já vão entender porque que eu estou fazendo isso. E isso tudo elevado ao log de 10 na base 5. Tá bem? Então o que eu fiz? Eu fiz um rearranjo. Eu coloquei 2 elevado a esse cara... E tudo isso elevado a este cara aqui, tá bem? Potência de potência. Por que eu fiz isso? Porque aqui eu identifico uma das consequências da definição que nós trabalhamos aqui, que é exatamente esta aqui, a número 4. Legal? 2 elevado a log de 5 na base 2, percebam que aqui tem o B e aqui tem o B. O resultado disso dá o logaritmando. Então, o resultado do que está aqui dentro desse parênteses é 5, tá bem? E fica 5 elevado a quem? Ao log de 10 na base 5. E aí, de novo, aparece 5 elevado a um log na base 5. E o resultado disso é o logaritmando, que é
10. Então, 2 elevado a este log todo é igual ao número 10, tá legal? Qual propriedade nós utilizamos? A número 4. Um número qualquer e elevado a este número, um log que tem como base o próprio número que estava como base no expoente, vai dar como resultado o logaritmando, tá legal? Nós utilizamos duas vezes essa propriedade, além da propriedade da potência de potência. Mais uma, letra B, vamos olhar aqui. Eu tenho 3 elevado a 1 mais o logaritmo de 5 na base 3. Tá bem? Percebam, quando eu tenho uma base e a soma de potências, eu lembro que eu tenho a elevado a b mais c é a mesma coisa que a elevado a b vezes a elevado a c. Multiplicação de potências de mesma base. Tá bem? O que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes. Aqui eu tenho a soma dos expoentes. O que eu vou fazer? Eu vou separar em duas partes diferentes. Isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 1 vezes 3 elevado ao log de 5 na base 3. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Vou colocar o sinal de igual aqui. É o próprio 3. E 3 elevado a log de 5 na base 3, percebam 3 aqui e o 3 na base. O resultado disso é 5 e, portanto, vamos ter 15 como resposta final. Tá legal? Então, eu escolhi exercitar a propriedade 4 porque ela é a mais estranha, porque ela é a menos imediata. As outras são um pouco mais óbvias, tá legal? Muito bem, continuemos então com mais definições.